Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre os resultados trimestrais do quarto TRI de 2022 da empresa Sanepar e também referente ao exercício de 2022. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia após dia e já somos aí 707 inscritos. Então, o canal vai comentar sobre os resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como a gente vai acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira, no médio a longo prazo. Estamos falando então de 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente aqui os resultados foram anunciados pela Sanepar, tanto do exercício de 2022 quanto também do quarto TRI. E os seus destaques, a gente consegue ver que a receita líquida ela aumentou 6,7% em relação ao quarto TRI de 2022, e no ano a gente vai observar que a receita cresceu 9% se compararmos ao ano de 2021. A EBITDA também cresceu em relação ao quarto TRI de 2021, 5,9%, e em relação a 2021, a EBITDA ela despencou aqui menos 2,3%. E o lucro líquido cresceu em comparação ao quarto TRI de 2021, 5,7%, porém, se compararmos ao ano de 2021, o lucro líquido despencou 2,2%. Então, basicamente, o que a gente viu aqui nos seus resultados é resultados estagnados. Receitas, no entanto, cresceram, porém, o lucro diminuiu e a gente vai estar vendo o porquê disso. Então, crescimento aqui nas ligações de água, houve um crescimento aqui, um acréscimo de 62,2 mil ligações de água, acréscimo também em 65,9 ligações de esgoto, muito mais, e o investimento está muito concentrado aqui na área de esgoto. Índice de atendimento em água já reporta que consegue suprir 100% e 78,9% no tratamento de esgoto, lembrando que a meta é atingir 100% desse índice de atendimento. Margem EBITDA, se compararmos aqui ao ano de 2021, que é o que a gente precisa analisar, os seus resultados no acumulado, ou seja, no ano. Então, margem EBITDA aqui passou de 43,7% para o ano de 2022 de 39,8%, então queda aqui na sua margem EBITDA, ponto negativo aqui para os seus resultados. Acréscimo nos investimentos, a gente observa que o ano de 2021 foi investido 1,3 bilhões de reais e agora no ano de 2022 foi investido 1,7 bilhões de reais. Realmente a empresa vem investindo bastante justamente para alcançar aquele marco do saneamento básico realizado ali pelo Congresso, aprovado pelo Congresso Nacional. Que todas as empresas de saneamento devem ter essas qualificações para daqui a alguns anos. E outro ponto interessante, foi realizado aqui 12 emissões de debêntures no valor de 600 milhões de reais. Também a gente vai observar que no ano de 2022 a empresa recebeu um troféu de transparência na sua empresa, então a empresa estatal sendo bastante transparente aqui com seus resultados. E aqui a gente vê alguns resultados operacionais, um crescimento do volume médio aqui de água, a gente vai ver que houve um crescimento em relação a 2021 de 2,1%, então cresceu no volume médio de água, também no volume faturado houve um crescimento de 2,5% e acréscimo de ligações houve uma redução de 16,6% em relação ao ano de 2021. Nas ligações totais, houve um acréscimo aqui de 1,9%. Então, basicamente, aqui crescimento em água estagnado. Se a gente for aqui olhar em esgoto, a gente vê que crescimentos de ligações totais aqui foi de 2,8%, bem melhor do que o de água, justamente porque o setor ele vem exigindo bastante investimento, o segmento. E a inadimplência aqui cresceu 0,1 pontos percentuais, praticamente não cresceu absolutamente nada, se compararmos aqui de 2022 com 2021. E se a gente observar, em 2020 era de 2,8, então a inadimplência ela vem crescendo e cresceu muito forte de 2020 para 2021, 0,5 pontos percentuais, e para 2022 cresceu assim, se a gente acumular, 0,6 pontos percentuais, se compararmos 2020 até 2022. Então, ponto aí para ficar em alerta em relação à inadimplência. Porém, nada que assuste. Outro ponto que não assusta bastante são os seus reservatórios, muito bem conduzidos, onde tem a capacidade aqui 100% em todos eles, então sem nenhum risco aí de crise hídrica. Outro ponto que a gente vai observar é que desempenhos financeiros eles foram bons em relação à receita. Então a receita em 2020 era de 4,8 bilhões de reais. Hoje a gente viu que a receita em 2021 alcançou os patamares de 5,2 bilhões de reais e incremento aqui de mais 9% de crescimento nas suas receitas em 2022 de 5,6 bilhões de reais e a tendência em 2023 é que cresça aqui em torno de 10% suas receitas. Então receitas aqui crescentes e ok aqui para suas receitas, crescimento nas receitas ok. Porém, margem EBITDA aqui a gente vai ver que houve uma variação
negativa de 2,3% e caiu para 39,2% de 43%. Então, houve aqui um aumento na margem EBITDA de 2020 para 2021 e agora uma queda aqui de 2,3%, chegando aos patamares de 39,2%. E a gente vai observar o que foi que derrubou os seus lucros, porque receita crescente e margem EBITDA decrescente e custos lucro líquido também aqui decrescente. E por causa disso, por causa dos custos. O custo aumentou muito forte em 2022, 17,8%. E olha que a inflação ela fechou a 5,9%. Então a gente começa a observar o quanto os custos impactaram nos seus lucros. Lembrando que de 2020 até 2021, cresceu apenas 2,2% nas suas despesas operacionais. E agora, de 2021 para 2022, cresceu 17,8%. Realmente impactou bastante aqui as despesas nos resultados dos lucros da empresa. Então, o que é que aconteceu? Receitas crescendo, mas o lucro despencou 2,2%, atingindo o patamar de 1,15 bilhões de reais. Então, margem líquida aí caiu de 22,6% para 20,3%. Ainda assim, é uma margem muito boa, feita aqui pela empresa. Então a gestão aqui ela pecou bastante na sua condução do crescimento das despesas, porém ótimos resultados na sua receita líquida, ótimos resultados também no lucro líquido, porque impactou bastante as despesas, porém a gente viu que como a receita cresceu bastante, o impacto foi de apenas 2,2% e os lucros estão aí em linha, ou seja, estão estagnados aí há alguns anos. E se a gente for observar o desempenho financeiro, a gente vai observar que a geração de caixa e conversão EBITDA, ela cresceu aqui 17%, atingindo os patamares aqui de 1,9 bilhões de reais. Outro ponto interessante é a sua dívida líquida e a sua alavancagem. E o que a gente observa é que o endividamento líquido aqui de 2021, comparando com o endividamento líquido de 2022, a gente alcança os patamares aqui de 3,8 bilhões de reais e a gente observa aí um leve crescimento. Outro ponto interessante é o forte investimento que é realizado na empresa, o CAPEX. Então a gente vê que houve aqui um investimento muito forte, um aumento de 32%, onde chegou aos patamares de 1,7 bilhões de reais investidos, onde foi investido aqui 39% em água, 53% em esgoto e 8% aqui em outros segmentos. Então, basicamente aqui, esgoto recebendo mais de 50% do total de investimentos em 2022. Lembrando que em 2021, a gente viu que investiram majoritariamente em água e 45% em esgoto. E eles vêm aumentando bastante essa pegada de investimentos justamente para atingir ali os quadros regulatórios do marco econômico do saneamento básico. Outro ponto interessante que a gente vai observar é justamente a demonstração dos resultados e como foi e o que impactou. Então, receita líquida aqui cresceu 6,7%. Se compararmos o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2021, a gente vai ver um crescimento muito forte. Outra questão que a gente vai observar é que as despesas de pessoal cresceu 20,7%. Então, realmente impacta bastante aqui essas despesas. Então, o total dos custos e despesas cresceram aqui 7,3% no quarto TRI de 2022, se compararmos com o quarto TRI de 2021. Resultado líquido, então, a gente observa aqui uma variação de 5,7%, se compararmos aqui o resultado do quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2021. EBITDA cresceu 5,9%, então alcançou patamares aqui de 610 milhões, se compararmos aqui com 576 milhões de 2021. E aqui a gente vai para um ponto interessante, que é justamente os itens não recorrentes. E a gente vê o que impactou também aqui nos seus lucros, que é resultados não recorrentes aqui no ano de 2022, que não apresentaram, por exemplo, no ano de 2021. Então isso impactou bastante seus lucros e se não fosse esses itens não recorrentes, o lucro líquido seria reportado de 1,26 bilhões de reais, superior ao lucro líquido de 2021. Então com esses impactos recorrentes, o lucro então chegou a 1,15 bilhões e uma queda aqui se compararmos ao lucro de 2021, que foi de 1,17 bilhões. Então uma queda apenas aí de 2,2%, um lucro aí praticamente estagnado de 2021 para 2022, não impactou significativamente ali os seus lucros. Porém, o que a gente viu foi receitas crescentes. Então, se a empresa controlar os seus custos e não ter esses impactos que não são recorrentes, a gente vai ver lucros crescentes no ano de 2023. E aí a gente vai ver que a margem EBITDA também, ela teria melhorado se não fossem os resultados aqui não recorrentes. Então, a margem EBITDA iria alcançar os patamares aqui de 22,2%, em comparação a 22,9%, porém fechou o ano a 20,3% e em 2021 era de 22,6%. Então, veja que os resultados não seriam tão impactados assim se não fossem esses itens não recorrentes. E aí,
a gente vai observar que a empresa fechou com 1,15 bilhões de lucro e as cotações atuais é de R$ 3,51. Se a gente pegar o lucro, então, por ação, deu de 76 centavos no ano de 2022. Então, se pegarmos, então, e dividirmos cotações, preço, no caso, o lucro por ação, a gente obtém um PL, preço sobre seus lucros, de 4,62 vezes. Então, a gente está falando aqui que estamos pagando 4,62 vezes pelos seus lucros. Em 4 anos e alguns meses você recebe todo o seu retorno investido na empresa. Então, uma empresa aí que pode possivelmente estar barata. Outro ponto que a gente vai observar, cotações aqui de 3,51 centavos, R$ 3,51, com o pagamento de dividendo no ano de 2022 com um total de 31 centavos, estamos falando aí de um dividendo yield de 8,83%, que é um dividendo muito interessante. E se a gente for observar na nossa valor intrínseco da empresa, a gente vai ver que o valor intrínseco final é de R$ 4,59, já realizando aqui a taxa de desconto de risco de 15%. Então, cotações aos 3,51, vou até atualizar essa tabela agora, R$ 3,51, a gente está falando de uma margem de segurança de 31%. Então é como se você estivesse ganhando ali 31% de desconto ao comprar papéis aqui da Sanepar. Então realmente uma margem de segurança muito atrativa. Lembrando que na minha regra eu invisto em empresas perenes para o resto da minha vida, quando apresento uma margem de segurança mínima de 30%. Então a Sanepar aqui, ela se qualifica nesse critério. Lembrando que se formos realizar aqui um valuation também por quantidade de dividendo yield que eu estou disposto a receber mínima, que é de 7,5%, então eu devo pagar no máximo R$ 2,10. Se pegarmos aqui a média dos últimos 3 anos que foi paga pela empresa, então que foi de 21 centavos. Então, num cenário bastante conservador. E aí, se compararmos com as cotações atuais de R$ 3,51, estamos falando de uma margem de segurança de menos 40%. Então, a empresa hoje não é uma empresa boa pagadora de dividendos, porém, é uma empresa que pode estar muito barata nestes preços, onde apresenta aqui 30% de margem de segurança no seu valor intrínseco. Job, qual é a combinação perfeita? A combinação perfeita é quando uma empresa ela apresenta aqui 30% no mínimo de margem de segurança sobre o seu valor intrínseco, como é o caso da Sanepar, e, além disso, apresenta margem de segurança mínima aqui de 1% no seu valor sobre o quanto de dividendo yield você está disposto a receber mínimo. Então, se a empresa aqui estivesse, neste momento, cotada, por exemplo, a R$ 2,09, estamos falando de uma margem de segurança aqui de 0%, ou seja, você irá receber 7,5% de dividendo yield pagando nesses preços. E você teria ali uma margem de segurança muito interessante no seu valor intrínseco. Então, é nesses preços que a ação se torna interessante para mim. Então, se você observar aqui, o valor intrínseco iria para 120%. Então, é ter calma, é ter paciência, é fazer as duas combinações e ver a atratividade do papel. Isso pode acontecer com diversas empresas, como por exemplo, acontece muito hoje com o Banco Bradesco, Banco do Brasil, entre outras empresas. Então o Banco do Bradesco chegou aos patamares de R$ 11,60, tinha aqui uma margem de segurança no seu valor intrínseco de 70%. Se a gente for observar o dividendo yield da empresa, então a gente veria que ela estaria cotada com a mais segurança de menos 2%, ou seja, você estaria recebendo no mínimo aqui 7% de yield. Então uma combinação aqui perfeita entre pagamento de dividendo yield e, além disso, margem de segurança sobre o seu valor intrínseco. Então, basicamente era isso, pessoal. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.